Olá pessoal, eu sou a Kelly e a fofoca de hoje é sobre a novela Mania de Você. Para provar que está arrependida de ter se aliado a Mavi, Luma entrega para Rudá o pendrive com a prova do crime. Acontece que dessa vez, tentando fazer a coisa certa, a nossa vingadora acaba levando um golpe de Mércia e um tapa na cara de Viola, que invade o restaurante falando que ela merece mesmo é levar uma surra. E mais, Daniel vira o novo herói da novela e junto com Viola e Michele armam um circo com a imprensa, tudo para impedir que Mavi destrua a comunidade, o novo lar de Viola. Aguenta aí que já te conto essa fofoca. Podemos dizer que esse bafão começa a acontecer quando Luma, até então mantendo Rudá preso no cativeiro de luxo, fica apavorada ao ver o amado trancado feito um bicho e cercado pelos capangas de Mavi. Percebendo que não vai conseguir proteger Rudá da fúria de Mavi, Luma, depois de ajudar Rudá, Moema e Naum a fugir da ilha Tucano, também promete que vai entregar a gravação que inocenta Rudá pelo assassinato de Molina. Antes disso, Luma fica apavorada com o comportamento obsessivo de Mavi, depois de ter sido novamente rejeitado por Viola. O malvado promete que vai destruir a comunidade para forçar Viola a ficar ao lado dele. E certa de que o sócio não passa de um louco perigoso, Luma procura Viola no abrigo da comunidade. Na ocasião, Viola, uma chefe de cozinha formada em Paris, com mais de 10 anos de experiência nos melhores restaurantes do mundo, agora estará trabalhando em um boteco pé sujo, uma birosca, e ainda assim fazendo o maior sucesso, conquistando o coração da comunidade pela barriga. Já Luma percebe que não será nada fácil obter o perdão de Viola depois de roubar o seu caderno de receitas e fazer de Viola uma chefe de cozinha farsante. No entanto, para provar que está do lado de Viola, Luma conta para amigos planos de Mavi para destruir a comunidade e, sem limites, o malvado decide construir uma estrada bem no meio da comunidade, em cima da nova casa de Viola, que fica desesperada ao receber uma notificação de desapropriação do terreno. E até Iberê, o príncipe capacho, vai perceber que Mavi está indo longe demais em sua obsessão por Viola. E totalmente o malvado Mavi diz que não se importa com aquele bando de pobre. E sem saída, Rudá procura Luma para pedir ajuda, sabendo que ela é sócia de Mavi. E com isso, mais tarde, entre os capítulos de sexta e sábado, em choque com as atitudes insanas de Mavi, Luma promete entregar para Rudá o pendrive com a prova do crime de Mavi, que agora se tornou uma arma poderosa para parar as malvadezas do vilão. Já admitindo seu erro, Luma fala que não é justo que Rudá passe a vida se escondendo e com medo devido a um crime que não cometeu. A Vingadora revela que escondeu o pendrive com uma amiga no Rio de Janeiro. E decidido, Rudá diz que vai com Luma para o Rio, falando que tem pressa em ter em suas mãos a prova de sua inocência. Por sua vez, Luma tenta convencer Rudá que ele corre um alto risco se for com ela para o Rio. A nossa Vingadora garante que está sendo 100% sincera quando diz que está arrependida e diz que se sentiu suja, imunda por ter se deixado levar pela ambição e pela vingança. Luma admite que foi se emporcalhando cada vez mais, porém agora está decidida a limpar a sujeira e finalmente fazer a coisa certa, aconselhando ao amado que é melhor ela ir sozinha para não levantar as suspeitas dos capangas de Mavi. Nesse momento, Rudá comove ao dizer que estando ali ou em qualquer lugar,
Ele vive em perigo, com medo dia e noite de ir para a cadeia por um crime que não cometeu. Com isso, mais tarde, Rudá se emociona quando Luma entrega em suas mãos o pendrive que pode devolver a sua liberdade. Acontece que Mércia foi mais esperta, retribuindo o roubo espetacular que Luma fez no convento das Carmelitas. Aguenta aí que já te conto. Mas antes de saber que levou o golpe de Mércia, Luma enfrenta a fúria de Viola, que invade o restaurante depois de descobrir com Rudá que o pendrive entregue por Luma estava vazio. O pendrive com a prova do crime terá sido trocado por Mércia. A Malévola terá invadido o apartamento de Cida e se fazendo passar por uma representante de um cartão de crédito. Ela finge passar mal, o que faz Cida, a tonta, buscar ajuda com a vizinha para socorrer a Falciane, deixando Mércia sozinha no apartamento, que é quando ela consegue encontrar o pendrive e colocar um vazio no lugar, apenas para fazer Luma de trouxa. Viola, cansada de ser vítima na história, vai causar mais um momento BCG, babado, confusão e gritaria, depois de tascar a frigideirada quase mortal na fuça de Luma. Agora Viola, totalmente fora do controle, tasca a mão na cara de Luma, um belo de um tapa na cara, dizendo que Luma merecia mesmo levar uma surra. Com isso, sem acreditar no arrependimento de Luma, Viola manda um recado para Mavi, pedindo que ela diga para o seu cúmplice que seja lá o que ele estiver armando, não vai dar certo, que ela e Rudá não irão baixar a cabeça e irão continuar juntos. Luma tenta se defender, ainda sem entender o motivo da fúria de Viola, que chama a chefe do Maresia de falsa, antes de revelar que o pendrive que ela deu para Rudá estava vazio. Luma fica desnorteada e Viola continua com o ataque, exigindo que ela pare de bancar a desentendida e que ninguém vai cair em seu teatrinho. E enquanto Luma tenta entender como perdeu o verdadeiro pendrive, Viola vai embora totalmente furiosa, exigindo que Luma a deixe em paz e vá infernizar a vida de outro. Em seguida, Luma liga para Cida e a amiga jura que não mexeu ou deletou nenhum arquivo do pendrive. Nada boba, Luma envia para Cida uma foto de Mércia e a moça reconhece a Malévola como a tal representante do cartão de crédito que ficou um tempo sozinha no apartamento, supostamente passando mal, enquanto ela corria para pedir ajuda. Em seguida, Mércia samba na cara de Luma. A mamãezinha dirá que apenas pegou de volta o que já era seu. E o jogo virou para Luma, agora sozinha com as alianças furadas com Mavi e Mércia e escorraçada da vida de Rudá e Viola. Quais serão os próximos passos da nossa Vingadora? Aguenta aí que já te conto. Enquanto isso, do outro lado da história, Viola vê o seu novo lar ameaçado por Mavi e decide lutar com unhas e dentes, se tornando uma espécie de líder na comunidade, incentivando que os moradores lutem contra a desapropriação, que lutem para proteger suas casas. E Mavi sente a hostilidade dos seus funcionários que trabalham no resort, porém moram na comunidade. No final da semana, mais exatamente no capítulo de sábado, Daniel Fischer vira o novo herói da novela, tudo para impedir a construção da estrada que ameaça a comunidade. O arquiteto bonitão irá causar o escândalo na imprensa, chamando a atenção para a injustiça cometida por Mavi, o que deixa Michele totalmente orgulhosa do seu chefe. Já o Brigadeirão fala que não tem medo de Mavi ou de ninguém e que passou a vida inteira sem trair a sua consciência
e não irá fazer isso agora. Com isso, Daniel garante que no que depender dele e das pessoas que lutam pela comunidade, não vai ter Mavi, ou rei da Inglaterra, que destrua a comunidade de Michelle, mas isso é fofoca para os próximos capítulos.